E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo nós vamos analisar o fundo URPR11. E aqui na página existem diversos vídeos de análise que vocês podem conferir para poder aprender cada vez mais como fazer a análise de um fundo imobiliário. Então, o PR11 é um fundo da Urca Gestão de Recursos, é uma gestora muito nova, né, ainda não é conhecida no mercado. A gente vê aqui na parte de rendimentos que os rendimentos são bem voláteis, apesar de bem altos, né? E mais uma vez, né, rendimento alto, sardinha, ele fica desesperado, né? Então ele tem que investir no fundo porque dá rendimento alto. Mas, mais uma vez, como tem sido aí a série de fundos que a gente tem analisado, é um fundo bem novo. Então o primeiro dividendo pago foi dia 15 de setembro de 2020. Então o fundo tem menos de 2 anos. A gente sabe que é meio arriscado investir em fundos imobiliários ali que possuem menos de 3 anos de histórico, né? Esse aqui tem 1 ano e um pouco ainda. Lembrando que o ideal é que ele não tenha essa variação toda, que ele seja mais constante. Óbvio que não existe rendimento sem variação, mas aqui é uma variação muito grande, né? Então ele veio de um máximo aqui de 3,24, dia 13 de 11 de 2020, para um mínimo de 1,18. Então, assim, é zero previsibilidade que você consegue ter no fundo. Aí, 2 meses depois, ele já está pagando 2,40 e no mês seguinte já está pagando 1,48. Então, essa falta de previsibilidade é algo que normalmente não é muito bom. Mas nos últimos 12 meses, como eu falei, né, que é o que deixa o Sardinha emocionado, ele pagou R$19,72. E o preço do fundo atualmente está em R$105,17 por cota. Isso dá quase 20% de dividendo no ano, que é um dividendo absurdamente alto e absurdamente fora da realidade, né? Então, sem olhar o restante do fundo, só por causa dessa quantidade de dividendo, já dá para saber que com certeza ele é um fundo imobiliário muito arriscado. Chegando aqui na composição dele, a gente vê que 92% do dinheiro desse fundo está em CRIs. Então, ele é um fundo de papel. E 7,97% em caixa. Isso aqui, no período atual, justifica o porquê que os dividendos estão tão altos, porque o CRI ele geralmente é lastreado em CDI ou IPCA, e esses dois índices estão bem altos momentaneamente. E isso acaba enganando o investidor, achando que esses dividendos vão ser altos para sempre. Não. Quando a curva de juros e de inflação mudar para baixa, e lembrando que é sempre um ciclo, esse dividendo vai reduzir, né? E aqui é a representação gráfica disso que a gente viu. Aqui no mandato ele se apresenta como um fundo híbrido, mas na verdade não é um fundo híbrido, né? É um fundo de papel, quer dizer, um segmento de papel, aqui está outros, não sei porquê, isso a gente vai ter que olhar no relatório. É o mandato híbrido, gestão ativa, que é o ideal. Só que para um fundo de papel, a gente observa o PVP. E lembrando que o PVP1 é o PVP que demonstra que o preço dele e o valor patrimonial estão alinhados. Só que ele está com um PVP de 1,30, ou seja, ele está 30% mais caro do que o valor patrimonial dele. E como o fundo de papel dentro dele é dinheiro, então o valor patrimonial ele não sofre distorção. Então, como a gente viu aqui, o preço dele está 105,17, mas o valor patrimonial dele é 92,76. Então ele está caro. E ainda assim a sardinhada está desesperada comprando ele. Então você está pagando caro, você está pagando 30% a mais do que o fundo imobiliário ele realmente vale. E no fundo de papel, como eu acabei de falar, você consegue identificar isso através do PVP. Só que o Sardinha não analisa nada, né? Ele só analisa dividendo. Custos com administração e gestão, então 1,11% dos rendimentos do mês vão para custos com administração e gestão. Aqui no resumo da Baster não mostra performance, mas a gente tem que olhar no relatório. Aí o custo com taxa de performance, não mostra em que benchmark que é, então isso tudo a gente tem que ver no relatório. Aqui embaixo a gente vê que, por exemplo, aqui em fevereiro, teve agora sim, né?
tem um custo com taxa de performance de 14,57% em relação aos rendimentos mensais. Então, do que você recebeu de rendimento, 14,57 foi retirado como taxa de performance e 1,18 foi tirado como taxa de administração. E aqui em junho, 22,31 foi retirado de performance e 1,11 de taxa de administração. Então, muito provavelmente, o benchmark, né, que é o parâmetro que esse fundo se baseia, é o CDI, o que está muito errado. Nos vídeos anteriores, vocês já viram que CDI é o mínimo que a gente espera que um fundo bata. Histórico de cotistas saiu de 0 aqui em fevereiro de 2021 para 10 mil, quase 11 mil em junho de 2021. E por algum motivo não mostra mais histórico de cotista aqui na Baster, né? Um fundo com uma boa liquidez, nos últimos 30 dias ele tem ganhado mais volume, mas a média dos últimos 12 meses tem sido aproximadamente 2.500 negociações, que é uma quantidade de negociações boa, apesar dos pesares desse fundo imobiliário aí. Aqui eu vou mostrar para vocês como é que vocês acham a documentação do fundo sem ser ali pelo atalho da Baster, né? Então você digita no Google o RPR11RI, que é a página de relacionamento com investidores, e aqui vai aparecer a página de RI da empresa. E aí você clica. Todos os fundos imobiliários possuem essa área, que é onde você colhe as informações do fundo, e é importante que você olhe tudo, na verdade, todo o conteúdo que é disponibilizado nessa página, beleza? Aqui já de cara ele mostra uma grade dos relatórios gerenciais, né? Então, desde fevereiro de 2020, que foi o primeiro relatório, até abril de 2022, que foi o último. Aqui é o prospecto desse fundo imobiliário. Então, aqui vem trazendo diversas informações sobre o fundo. Aqui mostra a atividade do fundo, a atividade de administração de carteiras de títulos e valores imobiliários, ou seja, um fundo de CRI ou apelidado, né, no mercado de fundo de papel. No caso desses documentos, que são meio chatos de ler, né, você vem aqui no índice ou sumário e você olha sobre o que ele vem falando em cada página, e daí você vai pegando aquilo que te interessa. Aqui a gente vê que tem sumário de primeira emissão, sumário do emissor, base legal, Constituição, funcionamento e prazo de duração, público-alvo do fundo, que aí vai dizer se é para investidor qualificado ou investidor geral, objetivo do fundo, política de investimento é uma informação importante, porque você vai ver o que o gestor pensa, né, o que ele leva em consideração na hora de investir em algum CRI ou então em algum outro fundo imobiliário, ou se for um fundo imobiliário de tijolo, quais são os quesitos que ele leva em consideração para escolher um prédio, um apartamento, ou sei lá qual imóvel que ele invista. Uma coisa importante, remuneração do administrador, do gestor e dos demais prestadores de serviço. Aqui vai dizer baseado no que é feita a remuneração desse povo aqui. Então, se é em relação a resultado do fundo, é bom. Se é em relação a preço de cota, não é bom. Por quê? Porque se é em relação a preço de cota, eles podem acabar manipulando algumas informações para que os investidores entrem com dinheiro massivo, façam o preço subir para que esses administradores e gestores ganhem dinheiro. Agora, quando essa remuneração é baseada em resultado, aí tem o alinhamento de interesses do cotista, que somos nós, com a administração e a gestão. E isso você tem que ler também. Aqui vem falando das taxas, taxa de administração, quanto que é pago e baseado no que, taxa de performance, mesma coisa. Chamada de capital, casos muito raros onde acontece alguma coisa muito punk no fundo e aí talvez possa solicitar mais dinheiro aos cotistas, mas isso aqui geralmente a justiça não aceita. O máximo que você tem para perder é o que você investiu. Fala também aqui da política de distribuição de resultados, que é onde você vai ver como é que funciona a distribuição do fundo, né, para o cotista.
principais fatores de risco do fundo, que é a parte mais importante daqui desse prospecto aqui do fundo, esse prospecto, né? Daqui do fundo. Mais um pouco dos riscos, risco. Toda essa parte de risco você tem que ler para que você entenda o que pode afetar esse fundo e ver se você está de acordo em correr esse risco. Então, aqui no relatório gerencial, que é a forma mais simplificada, né? Aquele documento lá que a gente estava lendo, que é o prospecto do fundo, ele já é um documento mais pesado de ser lido, mas tem que ser lido, sardinha, não é para você fugir, não. Mas aqui no relatório gerencial dá algumas coisas já mais simplificadas, né? Mais de mão beijada. Mas é interessante olhar o prospecto para também saber se no relatório gerencial não está sendo omitida nenhuma informação. Aqui vem as considerações gerais do gestor, onde ele vem se comunicando aí com os cotistas. Aqui do lado vem um resumo, né, daquilo que a gente estava vendo. Aí o valor da cota e tudo mais, a taxa de administração, taxa de gestão e a taxa de performance, como a gente viu, né, que é o QCD IPCA mais 7. Aqui são as operações em carteira, né? Então, os CRI que ele está investindo. Então, aqui, ó, ele simplificou bem para a gente. Um relatório bom, né? Logo no início, já mostrando os ativos que ele tem de uma forma muito bem apresentada. Mas aí é onde a gente vê o tamanho do risco do fundo. Por quê? Aqui, ó, sempre nas taxas. IGPM mais 11% ao ano. Isso é algo bem alto. IGPM mais 14% ao ano. IPCA mais 11 e pouco, quase 12. IPCA mais 12 e pouco. Aqui, IPCA mais 20, IPCA mais 14 até IPCA mais 20. Né? Então, assim, é um fundo que ele preza por um dividendo alto, um retorno bem alto. E, normalmente, quando preza por retornos altos, é porque o risco de inadimplência, ou seja, o risco desse pessoal aqui acabar não pagando o CRI desse fundo imobiliário é grande. E aí toma um calote, é uma briga absurda na justiça para poder pegar as garantias e poder custear aquilo que esses CRIs estão devendo. Num primeiro momento é bom receber o dividendo alto, né? Mas a probabilidade de dar problema é muito grande. Como a gente é investidor de longo prazo, se dá problema em alguma coisa dessa aqui, já vai afetar muito o fundo. Aí fundo imobiliário, que é para ser um investimento tranquilo, acaba tirando tua paz. Aqui ele mostra de uma forma bem desorganizada, né? É um pouco de onde que é localizado e qual é o percentual, né? Mas está meio bagunçado isso aqui por tipo de CRI, né? Aqui mostra a carteira do fundo numa tabela, né? A gente vê aí que basicamente quase tudo é IPCA e IGPM mais 2 dígitos de juros. Então, como eu já falei milhões de vezes aqui nesse vídeo, né? Que é onde você verifica o tamanho do risco desse fundo. Aqui mostra como é que fica a organização lastro dele por indicador, né? Então, 90% é lastreado em IPCA e 10% em IGPM. Aí a gente chega aqui no resumo das operações, aí realmente ele não disponibiliza a classificação de risco de cada empreendimento desse, então a gente realmente tem que ter a deduzida a partir do quanto que ele está pagando, de quanto o empreendimento está pagando de juros para o fundo. Então, por isso que é importante vocês analisarem essa parte do quanto está ganhando. Não se emociona, não. Tá pagando bastante aqui de rendimento para o fundo. Tá pagando, mas isso daí é o que demonstra o risco. Porque até os vídeos anteriores vocês puderam perceber que a gente está tendo que se basear na classificação de risco dos empreendimentos a partir do quanto esse empreendimento paga. Né? Porque o fundo em si ele não está botando ali, não sei se não tem a classificação de risco, mas eles não estão disponibilizando. Então você tem que ter um parâmetro, tem que ter um comparativo. Eu, como já venho estudando fundo imobiliário tem muito tempo, eu sei que isso aqui são taxas absurdas. Para quem está começando ainda, tem que ir pegando aqueles fundos que são mais seguros para poder descobrir isso e perceber a discrepância que é em relação a um fundo imobiliário mais seguro, né? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de curtir aqui embaixo.
Comenta também o que você achou do fundo, se você gostou dele, se você não gostou, se você já investe ou não investe. E até a próxima. Fui!